próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Você ouve agora o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Saudamos a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos na Bitoria FM 98.3 para apresentarmos o programa Em Defesa da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz fica na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, São Pedro, Belo Jardim, Pernambuco. Na direção geral, o pastor presidente Ailton José Alves e a direção local do pastor Hélio Ribeiro. Hoje, na apresentação do programa, este que vos fala, diácono Max Glendel, também conosco o presbítero Elionay Alves, diácono Edivan Cordeiro e o nosso irmão jovem Rodrigo Araújo. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, Deus terá misericórdia de nossa nação e de seu povo. A Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim convida você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Paz do Senhor a todos, aqui quem vos fala é o irmão Rodrigo. Estou aqui no programa Em Defesa da Fé, convosco nessa tarde. Vamos ouvir agora um louvor na voz de Sérgio Lopes, A Fé. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Pergunta Bíblica. Queremos também cumprimentar todos que nos ouvem com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o diácono e irmão Edivan Araújo. Somos gratos a Deus por estarmos aqui nesta tarde. Queremos, nesse momento, testarmos um pouco do seu conhecimento bíblico. A primeira pergunta que queremos fazer, e esta pergunta que iremos realizar nesse momento, nós, no final, estaremos respondendo e, automaticamente, nós estaremos testando os seus conhecimentos acerca dos conhecimentos da Palavra de Deus. A pergunta é bem simples, mas você pode aí, e além de tudo, daremos alternativas para que você possa escolher uma dessas perguntas, e apenas uma dessas alternativas é a alternativa correta. A pergunta é: como são divididos os livros da Bíblia? Alternativa A: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas, evangelhos, histórico e cartas. Letra B: inspirados, narrativos, relativos e históricos. E alternativa C: históricos, evangelhos e poético. Então, você tem essas três opções, letra A, letra B e letra C. E no final, nós estaremos dando a resposta a essa pergunta. Que Deus em Cristo nos abençoe. Leitura Bíblica.
Muito boa tarde, amigos ouvintes da Bitoria FM 98.3. Este é o programa Em Defesa da Fé e nós vamos fazer uma leitura bíblica aqui neste momento. Se você tem uma Bíblia Sagrada aí perto de você, não perca a oportunidade, abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta ou epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e versículos 14 até o versículo 17. Segunda carta ou epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Deus abençoe. Momento de oração. Muito boa tarde, queridos amigos e ouvintes da Bitoria FM. Este é o programa Em Defesa da Fé. São agora 14 horas e 11 minutos. Nós vamos fazer uma oração aqui de gratidão a Deus. E você que está nos ouvindo, feche seus olhos e ore conosco. Santo, justo e eterno Deus, Pai celeste, nós te agradecemos pela rica oportunidade, Senhor, a qual tu tem nos dado, nos concedido de estarmos aqui, Senhor. Pai, te peço neste momento que o Senhor abençoe a cada amigo ouvinte desta rádio, Senhor. Vai nos lares, nos trabalhos, Senhor, aonde quer que estejam, Senhor, vai abençoando, ajudando, fazendo com que teu povo e cada um que escuta esta rádio prospere, em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. São agora 2 horas e 14 minutos. Continue conosco, ouvinte, continue acompanhando os louvores, a palavra de Deus. Vamos ouvir agora mais um hino, o hino A Promessa, nas vozes de Anderson Freire e William Nascimento. Luz para o meu caminho. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar do culto de doutrina na Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim, toda sexta-feira. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, às 19 horas. Deus tem palavra para abençoar sua vida. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Presidente: Pastor Ailton José Alves. Coordenação local: Pastor Hélio Ribeiro. Participe. Venha a mim, como em meio a um deserto. Saudações e convites. Com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este que vos fala é o presbítero Elionai Alves. E neste momento nós queremos, em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro, enviar uma saudação toda especial para os amados irmãos que nos escutam dos diversos bairros aqui da nossa cidade. Enviamos uma saudação toda calorosa aos irmãos do nosso templo matriz. Que Deus continue abençoando os nossos amados irmãos. Também enviamos uma saudação aos irmãos da congregação do bairro do Maria Cristina. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos que estão na escuta nesta tarde. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também uma saudação especial para os irmãos
dos diversos bairros aqui da nossa cidade, bairro da Coabiú, bairro de Tambor, Santo Antônio, que Deus continue abençoando cada servo do Senhor que está sintonizado conosco nesta tarde na Vitória FM 98,3. Uma saudação especial também para os irmãos das vilas, os irmãos da congregação em Vila Raiz, Chucuru, Taboquinha, o presbítero Milton. Enviamos uma saudação aos irmãos de Serra do Vento, do Sítio Tapera, que Deus continue abençoando. Água Fria, cada um dos servos e servas de Deus que nesta tarde nos alegram com a sua audiência. Que Deus continue te abençoando. Uma saudação especial também para os queridos amigos ouvintes da Palavra de Deus que estão conosco nesta tarde também, sendo abençoados pelos louvores e pela Palavra de Deus. Queremos neste momento aproveitar para também avisar a todos que amanhã, a partir das 19 horas, nesta próxima sexta-feira, amanhã, nosso pastor Hélio Ribeiro convida todos os que estão na audiência para estarem participando do grande culto de doutrina ali no Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Belo Jardim, localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro. Com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. O que a Bíblia diz? Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. – 98,3 Rádio Vitória FM. São exatamente 14 horas e 29 minutos. Você que está na escuta nesta tarde, pare um momento para ouvir uma reflexão da Palavra de Deus. Nós queremos neste momento trazer uma breve palavra para o seu coração nesta oportunidade. Para isto, quero assim vos convidar para lermos alguns versículos da Palavra do Senhor que se encontram na segunda carta escrita pelo apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 14 ao 17. A leitura que foi feita já neste programa. Queremos reler mais uma vez com você, meu amigo ouvinte, e se porventura alguém que está nos escutar tiver um exemplar da Bíblia Sagrada ao seu alcance, com certeza você também poderá nos acompanhar na leitura e ser edificado pela palavra do Senhor. Que nos diz a palavra de Deus? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Meus queridos irmãos e amigos ouvintes que estão na escuta nesta tarde, nós queremos trazer uma breve reflexão nesta oportunidade, falando um pouco sobre a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. É interessante iniciarmos falando sobre a Bíblia, porque todos os demais assuntos que serão abordados neste programa falarão das doutrinas bíblicas, e iniciar provando a autoridade e inspiração da Bíblia nos faz acreditar que tudo o que ela diz é verdade. Mas a título de introdução, qual o significado do termo Bíblia? O termo Bíblia não se encontra na própria Bíblia, mas recebeu este nome em épocas posteriores. As Escrituras recebeu o nome de Bíblia por volta do século IV, por João Crisóstomo. A expressão bíblica, por sua vez, significa coleção de pequenos livros, isto por ser composta de 66 livros. Na Bíblia, as Escrituras chamam-se a si mesma de Escrituras, conforme São Mateus, capítulo 21, versículo 42. Também de sagradas letras, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Livro do Senhor,
conforme Isaías capítulo 34, versículo 16. Palavra de Deus, conforme Provérbios capítulo 30, versículo 5, e ainda Hebreus capítulo 4, versículo 12, e também de espada do Espírito, conforme Efésios capítulo 6, versículo de número 17. Mas talvez alguém que está nos ouvir nesta tarde possa até mesmo se perguntar, mas quais são as características da Bíblia que nos fazem crer que ela é realmente a palavra de Deus? O que diferencia a Bíblia dos demais livros escritos durante todo o tempo presente? Nós podemos afirmar nesta tarde, meus queridos ouvintes, que as características que tornam a Bíblia realmente, que nos fazem crer que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é em primeiro lugar a sua inspiração divina. O que significa inspiração? Inspiração é o ato ou efeito de inspirar-se, conselho, sugestão ou influência. Na segunda carta escrita a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde já lemos, a palavra de Deus nos diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A inspiração dada aos escritores da Bíblia difere da inspiração de um poeta, de um cantor, de um homem que recebe uma inspiração humana. Talvez alguém que esteja a nos ouvir já venha ter ouvido alguém dizer esta expressão, ou até mesmo venha ter dito: eu não creio no que a Bíblia diz, porque a Bíblia foi escrita por homens. Mas nós podemos afirmar nesta tarde, meu querido amigo ouvinte e amados irmãos que nos escutam, que verdadeiramente a Bíblia foi escrita por homens, mas não foram homens inspirados com a inspiração humana, mas sim com uma inspiração divina. A inspiração bíblica, ela teve origem em Deus. Foram homens comuns, homens simples, homens de Deus, servos do Senhor, quem escreveu a Bíblia, sim, mas todavia estes homens receberam uma inspiração por parte de Deus para que pudessem escrever tudo aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia tem aproximadamente 40 escritores em um período de 16 séculos, mas nós podemos entender que, embora a Bíblia venha ter tido 40 escritores, todavia a Bíblia possui apenas um autor, e o autor da Bíblia é o próprio Deus. A primeira característica que nos faz crer que a Bíblia é realmente, verdadeiramente a palavra de Deus é a sua inspiração divina. Em segundo lugar, a segunda característica que nos faz crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, além da sua inspiração divina, também é a sua revelação. O que é a revelação? Revelação é o processo do registro do que foi inspirado. Alguém disse certa vez que tanto a inspiração quanto a revelação, elas andam juntas como duas irmãs gêmeas. O pastor Antônio Gilberto chegou a dizer que, pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia de nossa linguagem, bem como do nosso modo de pensar. Em outras palavras, Deus, para se revelar ao homem, além de revelar-se através da criação, porque o salmista certa vez disse que os céus manifestam a glória de Deus, além de Deus revelar-se também através do seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo por amor da humanidade, o Senhor, o nosso Deus, também revelou-se ainda, revela-se a todos nós através da sua palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. E em terceiro lugar, nós podemos entender ainda, meus queridos ouvintes, que além da inspiração divina e da revelação, uma terceira característica que nos faz crer que a Bíblia é realmente a palavra de Deus é a sua inerrância. Em outras palavras, a Bíblia é isenta de erros. Em João, capítulo de número 10, versículo de número 35, Jesus disse a seguinte expressão, que a Escritura não pode ser anulada. Em outras palavras, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela não se contradiz, ela não falha, ela não erra, ela é perfeita, porque o autor da Bíblia é perfeito, que é o próprio Deus. Certo autor, por nome de Norman Geisler, disse que a Bíblia é isenta de erros.
e em tudo o que ensina, ela é desta forma a regra infalível e a autoridade final de fé e prática para todos os crentes. Então podemos entender com isto, meus queridos ouvintes e amados irmãos, que a Bíblia não erra, a Bíblia não se contradiz. Talvez, como estamos falando neste ponto sobre esta terceira característica que faz com que venhamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a respeito da sua inerrância, alguém possa nos ouvir e se perguntar, mas e a respeito das diferentes versões de um evangelho para outro? Alguém possa até observar algumas diferenças descrita pela versão de um evangelista para a versão de outro evangelista, como por exemplo em João capítulo de número 12, só a título de exemplo para podermos entender melhor. Em João capítulo de número 12, o evangelista nos diz que Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus, enquanto no evangelho escrito por Mateus e Marcos, os evangelistas nos dizem que ela, ao aproximar-se de Jesus, ungiu a cabeça de Jesus. Alguém, ao ler estes três evangelhos, pode até se perguntar, afinal, Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus ou a cabeça de Jesus? Será que a Bíblia não está se contradizendo com isso? Será que não estamos encontrando uma falha no registro bíblico? Será que não estamos encontrando um erro por parte daqueles que escreveram a Bíblia Sagrada? Nós podemos afirmar, meus queridos ouvintes, que com isto a Bíblia não se contradiz, muito pelo contrário, a Bíblia ela se complementa. Com isso entendemos que João registra que Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus, enquanto Mateus e Marcos registram que ela ungiu a cabeça de Jesus. Em outras palavras, ela ungiu tanto os pés quanto a cabeça de Jesus. Porém, cada evangelista destacou uma parte que chamou mais a sua atenção. Entendemos que estas pequenas diferenças de um evangelho para o outro não contradizem o que a Bíblia diz. Muito pelo contrário, complementam o que a palavra de Deus quer falar a todos nós. E podemos ainda entender, quando falamos sobre a inerrância da palavra de Deus, que existem aqueles que chegam até a afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim que ela torna-se a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus. E algumas pessoas, infelizmente, terminam acreditando nesta afirmação de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim pode tornar-se ou pode conter a palavra de Deus. Alguns afirmam que toda a Bíblia não pode ser considerada como inspirada, apenas parte dela, mas nós entendemos, meus queridos ouvintes e amados irmãos, que toda a Bíblia ela é inspirada, que toda a Bíblia ela é. A Bíblia não torna-se, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, porque toda a Bíblia é inspirada. Podemos destacar nesta tarde ainda os três propósitos pelos quais a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em primeiro lugar para revelar Deus ao homem, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de número 16 e 17. Em segundo lugar, a Bíblia também foi escrita para nosso ensino, conforme Romanos capítulo 15, versículo 4. E em terceiro e último lugar, a Bíblia também foi escrita para nos avisar quanto à perdição eterna, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 11. E nesta tarde nós podemos concluir esta breve reflexão a respeito da inspiração divina e autoridade da Bíblia, afirmando que a Bíblia é o único livro que responde os 4 maiores anseios do homem. A Bíblia é o único livro que responde às 4 maiores perguntas ou às 4 maiores indagações que a humanidade possui. E quais são os 4 maiores anseios da humanidade? São estes: de onde vim, quem sou, como devo viver, para onde vou. A humanidade até hoje procura as respostas para estas indagações, mas eu posso te afirmar nesta tarde, meu querido ouvinte e meu amado irmão, que a Bíblia Sagrada, ela possui a resposta para os anseios da humanidade. A Bíblia fala sobre a origem do homem. A Bíblia fala sobre a identidade do homem. A Bíblia fala sobre o modo de viver que devemos ter. E a Bíblia também nos fala para onde todos nós iremos
quando partirmos desta vida. Que Deus em Cristo continue te abençoando nesta tarde e que você possa sim ser edificado pela palavra de Deus e entender que a Bíblia Sagrada é verdadeiramente a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? Você conhece o Espírito Santo? Você sabe como ele age? Venha com toda a sua família para o culto de ensino, estudar por meio da Bíblia e conhecer mais de Deus. Nesta sexta-feira, na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Resposta Bíblica. Agora são exatamente 14 horas e 50 minutos e queremos trazer para você a resposta da pergunta bíblica que fizemos no início do programa. Perguntamos a você, caro ouvinte, como são divididos os livros da Bíblia. E lhe demos as alternativas. Letra A, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas, evangelhos histórico, ou cartas. Letra B, inspirados, narrativos, relativos ou históricos. E letra C, históricos, evangelhos e poéticos. Nessas três opções, quem escolheu a letra A acertou esta resposta. Portanto, os livros da Bíblia são divididos em Pentateuco, históricos, poéticos, profetas, evangelhos, histórico e cartas. Então, na próxima semana, nós estaremos com mais uma enquete bíblica. Não perca o programa e nós estaremos testando cada vez mais o seu conhecimento e estaremos aprendendo juntos a palavra de Deus. Agenda da Igreja. Queremos também, agora, nesse momento, passar para você a agenda da igreja que se dará do dia 5 a 6, sexta e sábado, seminário para a família em Serra dos Ventos, ou seja, os dias 5 e 6, sexta e sábado, seminário para a família no distrito de Serra dos Ventos. E também no dia 6, sábado, culto de avivamento na Coab 3. Então você que está nos ouvindo nesse momento, tanto você que não professa nenhuma fé, como também os irmãos que estão nos ouvindo, estão convidados para estes eventos que se dará durante a semana. Amigos ouvintes, também neste próximo domingo, na congregação no bairro Frei Damião, a congregação Bela Vista, haverá o culto sobre o tema Meu Amigo para Cristo. Você é o nosso convidado especial, compareça, leve um amigo, vá ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizão e Pipilos. A
Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para estarmos juntos, adorando a Deus. Participe de nossos cultos. Domingo pela manhã, das 9 às 11h30. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a partir das 7 horas, grande culto de adoração. Sexta-feira, a partir das 7 da noite, participe do grande culto de ensino bíblico. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Uma bênção de Deus para a sua vida. Derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Venha cultuar ao Senhor em um de nossos templos e seja abençoado. Momentos de adoração, louvor e administração da Palavra de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem perto de você. (98,3) Rádio Bitoria FM, e nós queremos neste momento, meus queridos irmãos e amigos ouvintes, agradecer a vossa audiência nesta tarde, você que esteve conosco acompanhando o programa Em Defesa da Fé. Creio que você foi alcançado, abençoado e edificado pela palavra de Deus. Queremos agradecer ao nosso Deus por esta feliz oportunidade de aqui estarmos e render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Também estender a nossa gratidão ao nosso querido pastor Hélio Ribeiro pela confiança e a toda a equipe do programa Em Defesa da Fé. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus a cada irmão, a cada amigo ouvinte. Que Deus continue lhe abençoando ricamente e poderosamente. Só reforçando o aviso de que amanhã às 19 horas nosso pastor Hélio Ribeiro vos espera no grande culto de doutrina no Templo Matriz da Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim, na Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro. Você é o nosso convidado especial, com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Amanhã, se Deus permitir, teremos mais uma programação com o programa Escola Bíblica no Ar, que estará indo ao ar às 14 horas também. Você é convidado para estar também aprendendo a palavra de Deus e sendo edificado por mais uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Que Deus te abençoe pela sua audiência, em nome de Jesus.